Estende as mãos aqui para cá, irmãos. Vamos abençoar o pastor Jadson. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do pastor Jadson em nossas vidas. Obrigado que o Senhor colocou esse homem, Deus, para nos pastorear, para trazer a palavra do Senhor em nossas vidas, sobre nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra se revele, ó Pai, de uma forma tremenda através da vida dele essa noite. Que o Senhor, Deus, vinha trazer do mais profundo, Deus, do Seu Espírito, coisas, Deus, insondáveis. Que o Senhor, Deus, venha revelar para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele, ó Pai. Cobre ele agora com Tuas asas. Em nome de Jesus, esconda ele debaixo da Tua cruz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém. Paz do Senhor, igreja, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu gostaria que você ficasse de pé por um minuto, em nome do Senhor. Senhor Jesus. Fique de pé por um minuto. Espírito Santo, Tu que sonda o nosso interior, Tu que conheces as profundezas da nossa alma, do nosso coração, Tu que vais aonde o homem não pode ir, seja com palavras, seja no falar, seja no olhar, no ouvir. Há um lugar dentro de nós que só o Senhor pode ir, ó Deus. E eu quero pedir ao Senhor que venha nesse lugar em nós agora. Sonde o nosso interior, as nossas motivações. Quem sabe o Senhor encontrará dentro de nós, ó Deus, aflições, angústias, temores, clamores, talvez tristeza, desânimo, talvez, Deus, vontade de recuar, de voltar atrás, de desistir. Mas eu peço ao Senhor para ir nesse lugar, Senhor. Porque eu sei que se o Senhor vier a esse lugar em nós, o Senhor colocará tudo em ordem, Deus. E o Senhor nos trará a paz que excede o entendimento dos homens, a paz que excede a sabedoria humana, a paz que somente virá do Senhor. Vem sobre nós essa noite mais uma vez, ó Deus. Sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva. Nós nos colocamos aqui e pedimos ao Senhor que fale com cada um de nós conforme o Teu querer, a Tua vontade. Os nossos ouvidos estão famintos por uma palavra que saia da Tua boca, ó Deus. Senhor, ainda que assentado no trono, basta uma palavra Tua, Senhor, e as nossas vidas serão mudadas. E as circunstâncias já não permanecerão mais as mesmas. Então os nossos ouvidos estão sedentos por uma palavra, Senhor, que saia da Tua boca. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, ainda de pé por um minuto, eu quero ler com você uma palavra. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías 58. Quero ler com vocês só um verso. Isaías 58. Vamos ler. Eu gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia o verso de número 12. Isaías 58, 12. Diz assim a palavra do Senhor: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Diga comigo: muito obrigado, Senhor, porque ainda
que com o meu entendimento eu não consiga entender algumas coisas, por meio do teu Espírito, elas são reveladas a mim. Fala comigo essa noite, Deus. Irmão, irmã, pode sentar no seu lugar dando glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero rapidamente dividir uma palavra com os queridos. A gente tem ministrado em alguns lugares e tem que ficar assim, anda de um lado para o outro. E nesses últimos dias eu tenho ministrado, e domingo Deus me deu uma palavra e eu gostaria de dividir essa palavra com você. Deus me deu uma palavra para ser ministrada numa igreja na cidade do Riacho Fundo 2, domingo passado. Deus me deu essa palavra. Eu gostaria que você abrisse seu coração para você receber uma palavra de Deus para a sua vida. Deus ministrou ao meu coração, ao coração daqueles irmãos lá. Eu gostaria de dividir com você essa palavra. O profeta Isaías, no verso 12, no seu livro, no capítulo 58, ele diz exatamente o que nós lemos aí. Ele diz: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Irmãos, eu vim agora correndo, tive que pegar 2 ônibus para chegar aqui, porque eu saí da loja, vim direto para cá, senão não ia dar tempo de chegar. E eu fiquei pensando comigo mesmo: quantos não estão fazendo isso agora mesmo? Saindo correndo, que seja do trabalho, que seja de casa mesmo, ou de um outro compromisso qualquer, e que estão indo correndo para a igreja e vão se encontrar ali com o Senhor, ou estão indo por uma razão, um motivo. Mas eu fiquei pensando comigo, numa quinta-feira como essa, quando a gente vem para cá, a gente vem para a casa do Senhor, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Porém eu fiquei pensando comigo, a Bíblia diz que Davi escreveu e ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu fiquei pensando, igreja, quando Davi escreveu isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu pergunto para você, que casa é essa? Será que é esse templo com essas 4 paredes? Será que é disso que Davi está falando? Será que é por isso que você saiu e veio correndo para cá? E quando o Espírito Santo me trouxe uma revelação desse texto de Isaías, capítulo 58, ficou muito claro para mim algumas coisas, e que eu gostaria que ficassem bem claras para você hoje. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia não fala disso? Então, irmãos, queridos, queridas, não é do templo, não é dessa casa que Davi está falando. E é interessante observar que o profeta Isaías, ele teve uma revelação de Deus quanto ao templo. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A minha pergunta para você hoje é: irmão, qual é a casa em que Deus quer habitar? Olha para o seu irmão e diz assim: em mim e em você. Olha para o seu irmão e diz assim: você é a casa favorita de Deus. Essa expressão eu tenho certeza que 90% de vocês já ouviram, né? Você é a casa favorita de Deus. Eu gostaria de parafrasear essa frase. Eu gostaria de dizer que você é a habitação perfeita de Deus. Olha para a pessoa que está aí e diga para ela: você mesmo, você é a habitação perfeita de Deus. Quando Ele te criou
para viver em você e para viver com você. Quem entende isso, diga amém. Pensando nisso, amados, fica mais fácil para compreender o que Davi escreveu e fica mais fácil para entender o que o profeta Isaías está querendo falar comigo e contigo. E essa revelação que eu gostaria de dividir com você hoje. Olha o que está escrito aí. Vamos ler mais uma vez. Verso de número 12. Eu quero que você leia comigo. Vai ficar fácil para você receber de Deus. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Irmãos, a Bíblia aqui, ela não está tratando de uma construção. Ela está tratando de uma reconstrução. Olha para o seu irmão e diz assim: todas as vezes em que a gente lida com a palavra reparar, restaurar, a gente está lidando com algo que já foi construído, porém destruído. Há ruínas, assolações. E é nesse momento em que Isaías, ele fala de homens e mulheres, de uma geração que se levantará como reconstrutores de templos onde o Deus Altíssimo deseja habitar. Quem está entendendo isso, diga amém. Só quem está entendendo isso, diga amém. Então, igreja do Senhor, eu e você somos a habitação perfeita do Senhor. É onde Ele deseja habitar. Eu e você. Porém, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Deus não faz. Olha para o seu irmão dizendo: Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que eu vou, irmão, olha o que você vai falar agora. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: para Deus não há diferença entre eu e você aqui dentro para aquela pessoa que está lá fora, longe dele, agora mesmo. Que é isso, pastor? Não, não faz. Deus deseja habitar tanto em mim e em você quanto nessa pessoa. E qual seria então a diferença, pastor? A diferença é que para a maioria lá fora, quando Deus olha, Deus os vê como templos em ruínas, despedaçados, destruídos e aniquilados pelo pecado. Quando Deus me criou e te criou, Ele nos formou e nos criou para ser a habitação dele. Porém o pecado veio trazer em nós aquilo que é perecível, aquilo que se perde, aquilo que morre, aquilo que pode se destruir. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E é nesse ponto em que eu quero falar sobre mim e sobre você como uma geração que se levantará como uma geração de reconstrutores. Olha para o seu irmão e diz assim: a partir de hoje, pela fé e profeticamente, eu e você sairemos daqui proclamando sem temor: eu sou um reconstrutor. Quando eu leio o texto, e eu quero ler mais uma vez o texto, eu vou encontrar 3 verbos aqui que falam de aspectos da reconstrução. E que fala de características ou propriedades de alguém que se levantou ou foi levantado para reconstruir. Vamos ao texto mais uma vez? Vamos ao texto. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então eu quero falar com vocês aqui sobre 3 verbos. São aspectos de alguém que decidiu reconstruir. Primeiro verbo, diga comigo: reparar. Abra a boca e diga: reparar. Segundo verbo, restaurar. Diga comigo o terceiro verbo: edificar.
isso que Isaías está falando e eu quero ver com você. Fala comigo. Primeiro verbo, primeira característica, primeira propriedade de um reconstrutor. Ele é um reparador. Olha para o seu irmão e diz assim: reparar fala de fixar os olhos, de dar atenção, de dar importância. Isso é reparar. Porém, se você for levar isso para a arte, você vai ver homens reparando. Reparar, então, fala de dar um reparo, fala de ajustar, fala de acertar alguma coisa. Reparar é fixar os olhos, é se importar, é dar importância, é dar atenção. Vamos para o segundo verbo? Qual é o segundo verbo? Qual é a segunda característica ou propriedade de alguém que foi levantado para reconstruir? Ele é um restaurador. Fala comigo, restaurar. Fala assim, restaurar. Fala de pôr em bom estado, refazer ou consertar o que foi quebrado. Restaurar, trazer de volta ao estado original. Olha para o seu irmão e diz assim: restaurar, trazer de volta ao estado original. Irmãos, até aqui está dando para compreender? Amém ou não? Amém ou não? Amém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 3. Vamos ver isso na prática, vamos ver do que se trata, vamos ver o que Isaías está falando. Que geração é essa? Vamos ver quem são essas pessoas que fazem parte dessa geração da qual Isaías está falando. Vamos ver um exemplo disso. Atos capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Acompanha comigo na sua Bíblia. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Queridos, aqui nós já temos um exemplo de alguém que faz parte de uma geração de reconstrutores. Primeiro, eu e você já chegamos à conclusão de que o templo onde Deus quer habitar são os homens, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então olha para o seu irmão e diz assim: você é a habitação perfeita de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: todos os lugares, em todo o planeta, tudo que há de lindo, todos os pontos turísticos, em todas as nações da terra, tudo isso é nada quando Deus olha para você. Eu e você que ficamos encantados com aquilo que Deus, olha, tudo que Ele formou para mim e para você nos deleitarmos. Deus poderia morar em qualquer lugar do planeta se assim Ele desejasse. Se Deus decidisse morar na terra, talvez Ele fosse morar em Copacabana, aquela vista do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor, da praia, que coisa linda. Mas Ele poderia ir para Paraíso. Ele poderia decidir morar em qualquer lugar do planeta.
na Itália, em Veneza. Ele poderia decidir morar em qualquer lugar do planeta. Mas o único lugar em que ele deseja habitar é em você. Porém, amados, Isaías profetizou que até mesmo esse templo no qual o Senhor deseja habitar tem estado em ruínas. Muitas vezes pelo pecado. A Bíblia diz, o salmista escreve dizendo que eu e você fomos concebidos em pecado. Isso fala de que já nascemos para morrer. Já nascemos morrendo. Já nascemos, e quando a criança nasce, é incrível isso, né? Aos olhos nus, aos nossos olhos, a gente vai olhando para elas ali, ó, e a gente vai olhando, elas vão crescendo, não é verdade? Elas vão morrendo. À medida em que nascem, células no corpo já vão se degenerando, já vão morrendo. É isso que Isaías está falando. Do templo em ruínas. E aí Elias se encontra com um desses templos em potencial. A Bíblia diz que desde o ventre da mãe, ele já era. Poxa, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pedro e João vão ao templo como esse para orar. E aí eles se encontram com um templo no qual Isaías tinha escrito muito tempo antes, o templo ao qual de fato Deus deseja habitar. Eles se encontram com esse templo em ruína, em pedaços. E olha o que a Bíblia fala. Olha a reconstrução em ação. Olha o princípio da reconstrução em ação. A Bíblia diz assim, ó, verso de número 3, o coxo, o templo o qual o Senhor deseja habitar, um homem assim como eu e você, andando sobre a terra. Pastor, por que Deus deseja habitar nele? Como é que o senhor sabe? Simples, ele nasceu e viveu. Está aqui na terra, nasceu. A partir do momento em que Deus sopra a vida dentro de você, Ele está dizendo, eu quero estar contigo, eu quero habitar em você. Quem entende isso, diga amém. Aquele era um templo em potencial para ser habitado por Deus, porém estava em ruínas. Quem entende isso, diga amém. E aí o que acontece, igreja? Pedro se encontra com esse templo. A Bíblia diz no verso de número 3, em Atos capítulo 3, assim: ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse o que, igreja? Disse o que, igreja? Disse o que? Não, ele disse assim, olha para nós. Isso fala de reparar. Reparar é fixar os olhos. Reparar é dar atenção. Reparar é se importar. Pedro e João, olha, irmãos amados, a Bíblia fala que era a hora nona. Muitas pessoas já tinham entrado no templo. Aquele homem, desde o seu nascimento, era colocado naquele lugar para pedir esmolas, quando se entendeu por gente com necessidades. O que ele pedia era esmola, dinheiro, porque ele acreditava que precisava comer, beber, vestir, então o que ele precisava era de dinheiro. Preste atenção. Quantos homens e mulheres não passaram pelo aquele coxo? Muitos, sim ou não? Mas ninguém se importou, ninguém reparou, ninguém fixou os olhos nele. Olha para o seu irmão e diz assim: primeiro aspecto da reconstrução, de acordo com o que Isaías fala, é que você precisa reparar, é que você precisa se importar, você precisa olhar, dar atenção. Quem está entendendo isso, diga amém. Só quem entende isso, diga amém. Pedro e João começaram então uma reconstrução do templo. Pastor, não estou entendendo. Jesus, certa vez, estando ao lado do templo de Salomão, ele disse assim para os discípulos:
eu destruirei e reconstruirei o templo em 3 dias. Os homens olharam e pensaram que era aquele prédio. E disseram, ele está louco. Olha para o seu irmão e diz assim, quando o Senhor disse isso, Ele estava falando de mim e de você. E Ele estava dizendo que em 3 dias, com a morte e ressurreição dele, todos na terra, todos no planeta, seriam templos em potencial para serem reconstruídos e habitados pelo Deus Altíssimo. Quem entende isso, diga amém. E aí Pedro começou a reconstrução. Fixou, ele olhou e reparou um homem, alguém que ainda ninguém tinha reparado, e que ninguém tinha dado atenção e a importância que agora Pedro e João estavam dando. Por quê? Porque eram reparadores. Olha para o seu irmão e diz assim, você precisa ser um reparador. Olha para o seu irmão e diz assim, você quer ser um reconstrutor? Então você precisa ser um reparador. A partir de hoje, você precisa reparar a sua volta. Quem entende isso, diga amém. Só quem compreende, diga amém. E aí, irmãos, Pedro e João fixam os olhos nele e olha para nós. Não foi assim? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Verso de número 5. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em o nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Olha o verso de número 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos segundo aspecto da... Quantos concordam comigo que esse posto é um templo em ruínas, um grande potencial para ser reconstruído? Diga amém. Olha o segundo aspecto da reconstrução. O primeiro é reparar. Pedro e João repararam nele, sim ou não? Segundo, qual é? É restaurar. O que é restaurar? Trazer de volta ao estado original, sim ou não? Sim ou não? Aquele homem nasceu coxo, mas Pedro e João sabiam que ele não tinha nascido para ser coxo. Como é que se traz um homem coxo para o seu estado original? Verso número 6, acompanha comigo aí. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Isso é trazer ao estado original. Isso é trazer de volta. Ainda que aquele homem nunca tivesse sentado, ele era um templo. Ele continua sendo um templo onde Deus quer habitar. Quem entende isso, diga amém. Isso é revelação de Deus, cara. Isso é de Deus. E aí, isso é feito de Deus. Verso número 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e fazendo o quê? Louvando a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, quando nós nos levantarmos como reconstrutores, o final da nossa obra, o final da reconstrução, sempre glorificará a Deus. Sempre glorificará a Deus. Sempre. Ali nós já tínhamos um homem que havia sido reparado e agora estava sendo restaurado. Sim ou não? Porém, há um terceiro aspecto da reconstrução. Qual que é ele? O primeiro é reparar, o segundo é restaurar e o terceiro é edificar. Olha para o seu irmão e diz assim, edificar. É quando, olha para ele e diz, é quando você reconstrói o que um dia já foi construído. Quem entende isso, diga amém. Partindo desse ponto, eu quero dar a você um novo conceito ou definição da palavra edificação. Edificar fala de levantar, construir, fazer crescer. Amém ou não? Mas eu quero dar um novo conceito. Partindo desse ponto, porque nós não estamos construindo, nós estamos reconstruindo. Sim ou não? Então, olha para o seu assim, edificar. Fala de construir. Relacionamento.
edificar fala de reconstruir ou de construir relacionamentos para a vida eterna. Por quê? Porque quando Deus me criou e te criou, nós tínhamos um relacionamento com Ele em Adão, sim ou não? Sim ou não, igreja? Lá em Gênesis, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o pai vinha se encontrar com os filhos, sim ou não? Relacionamento para a vida eterna, mas aquele templo um dia foi destruído. O pecado entrou e destruiu, não é assim? Então, como reconstrutores, quando você repara, quando você restaura, você entra com a edificação. É um construir relacionamentos para a vida eterna. Quem compreende isso, diga amém. Só quem compreende isso, dê uma salva de palmas àquele que nos chamou para vivermos na vida eterna. Aleluia. Pastor, e onde é que fica claro isso? Na vida do ex-coxo relacionado a Pedro e a João. A Bíblia diz que ele entrou no templo saltando, andando, saltando e louvando a Deus com Pedro e João, sim ou não? Agora olha o que está escrito no verso de número 11, acompanha comigo. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Irmãos, quantos aqui poderiam definir para mim o verbo apegar-se? O que significa? Apegar-se. Estar junto. Apegar-se fala de estar junto, de estar próximo. A Bíblia está dizendo que ele se apegou a João e a Pedro. Mas aí, relacionando-se com o templo, a habitação perfeita de Deus, sabe o que significa? Naquele momento, edificação está acontecendo, relacionamento para a vida eterna. Vou me apegar a homens que têm um relacionamento com Deus, e um dia serei como Deus, terei um relacionamento com Deus. Como que é isso, pastor? É simples. Elias era um homem que andava com Deus. A Bíblia diz que Elias diversas vezes dizia: vive o Senhor Deus perante cuja face estou. Sim ou não? Um dia Deus fala assim: Elias, tu vai se encontrar com um cara chamado Eliseu. Vai lá e chama ele para andar com você. Eliseu passou a andar com Elias e Eliseu passou a ver como Elias era. E aí, começou um relacionamento para a vida eterna. Começou-se, a vida de Eliseu foi edificada por causa da vida de Elias. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo isso, glória a Deus. E aí o que acontece? Quando Elias vai ser tomado para os céus, Eliseu não pestaneja, ele não pensa duas vezes, ele não hesita, ele poderia pedir qualquer negócio, porque Elias disse assim: olha, o que é que você quer que eu te faça? Pede, porque a qualquer momento eu vou ser tomado. Ele não pensou duas vezes, ele não precisou parar e dizer: me dá um minuto. Não, ele disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu conheço você, eu sei que você é um de Deus, eu sei que você tem um relacionamento com Deus, e isso entrou dentro de mim. Eu também quero ter um relacionamento com Deus, porém eu quero ser duas vezes mais fervoroso que você. Pedro e João, no templo, aquele homem se apega a eles. Fala de edificação, construindo relacionamentos para a vida eterna. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu preciso dizer algo a vocês. Eu e você vamos sair daqui hoje podendo dizer: eu sou um reconstrutor. Porém tem um detalhe. A despeito de muitas coisas que têm acontecido, olha que você vai dizer assim: quando Deus chama alguém para fazer parte da geração de Isaías, está falando, a primeira coisa é que para ser reconstrutor, você tem que proceder dele. Não foi isso que Isaías começou escrevendo? E aqueles que procederem de ti, não foi isso que Isaías começou escrevendo? Então olha para o seu irmão e diz assim: Pedro e João não estavam ali fazendo algo que eles queriam fazer. Pedro e João não estavam ali porque queriam notoriedade, porque queriam ser vistos, porque queriam ser aplaudidos, porque queriam ser reconhecidos. Olha para você e diz assim: Pedro e João não estavam ali porque estavam buscando reconhecimento. Olha para você e diz assim: Pedro e João só estavam ali porque antes de serem reconstrutores, eles aprenderam
com o construtor. É interessante observar aqui que se encaixa perfeitamente a situação de Pedro e João. Pedro ali com aquele coxo, se encaixa perfeitamente com o texto de Isaías 58, sim ou não? Alguém que repara, alguém que restaura, alguém que edifica. Reparar, fixar os olhos, dar atenção, se importar, restaurar. Fala de trazer ao estado original, fala de trazer aquela pessoa a vida que Deus criou ela para viver e não a vida que ela tem vivido. E edificar, fala não só de trazer alguém para mostrar a esse alguém um conserto. Olha, você estava quebrado. Eu falo, não. Fala também de dizer a ela que há um relacionamento para a vida dela. Quem entende isso, diga amém. Amém. E aí nesse ponto, queridos, eu quero dizer algo a você que deseja ser um reconstrutor. Pedro só fez isso porque ele aprendeu com Jesus. Olha para o seu irmão e diz para ele: Pedro só fez isso porque ele aprendeu com Jesus. Você quer ver isso, meu irmão? Lucas capítulo 18, abre lá. Já vou terminar, mas é porque essa palavra é uma revelação de Deus. Esse negócio está mexendo comigo tem 15 dias. Essa palavra está queimando no meu coração tem 15 dias. Lucas capítulo 18. Eu estou andando sobre a terra como um reconstrutor. Todo mundo que eu vejo é um templo em potencial para ser habitado por Deus. Quando eu olho lá onde eu trabalho, lá na loja, a gente passa, vê muita gente na rua mexendo com droga lá, e gente que fuma crack, e muitas mulheres que bebem e andam, como vocês devem saber ou imaginar. Se bem que eu não estou no Lago Sul, então todos vocês aqui devem saber, aquelas pessoas que ficam 15, 16 dias sem tomar banho, né? Imagina uma mulher que bebe 15 dias sem tomar banho, irmão. Pensa na situação. Esses dias entrou uma desse tamanho lá na loja, 17 anos, dependente de cocaína e de crack, com 2 homicídios nas costas, tem 17 anos, é uma menina, o nome dela é Luana. Luana entrou lá na loja, falou: tio, eu tenho R$1 para me arrumar? Eu disse: o que você quer com R$1? Ela disse: estou com fome. Eu falei: o dinheiro eu não te dou, mãe, você quer comer? Vamos ter uma lanchonete, eu vou pagar o que você quiser. Aí ela disse: ah não, tio. Aí foi quando eu vi que ela queria R$1, não era para comer. Talvez, né, irmã Maria, para cheirar, né? E aí eu comecei um relacionamento com a Luana, questão de 1 ano atrás. E ela saiu. Um tempo depois a Luana voltou lá: e aí, tio, tudo bem? Tudo bem. A Luana, eu estava do lado de dentro do balcão, a Luana do lado de fora. E a Luana começou a falar: pô, tio, eu estou afim de uma gatinha aí, não sei, acho que ela não está me querendo. Tem 17 anos, é viciada em cocaína, em crack, tem 2 homicídios, anda armada, é temida pela maioria dos marginais da região e ainda quer ser homem. Olha a situação. Olha para você muito assim: quando a coisa está ruim, cuidado, pode ficar pior. Olha para você muito assim: quando a coisa está pior, cuidado, pode ficar trágica. E aí, eu conversando ali com ela, porque eu já notei que ninguém quer conversar muito com ela. Então, quando alguém dá espaço, ela fala. E ela falou assim: tio, eu me sinto só. Eu saí, dei a volta no balcão, dei um abraço nela. Gente, eu acho que ela tinha uns 20 dias que não tomava banho. Mas eu dei um abraço nela. Quando eu dei um abraço nela, eu disse para ela assim: olha, Luana, você nunca está só porque Jesus te ama. Jesus olha para você dos céus e ama você de uma maneira como ninguém jamais amou e jamais poderá te amar sobre a terra. Gente, pensa na situação: 3 horas da tarde, dentro de uma loja, eu abraçado com uma menina desse, ela é desse tamanhozinho. Pensa na situação e ela começou a chorar. E aí eu comecei a chorar porque ela estava chorando. E eu: Jesus, não deixa nenhum cliente entrar aqui agora, em nome do Senhor. Pensa a situação. O cara chegou: o que é isso, meu Deus? Que cenário é esse? Depois desse dia,
vezes ela fica um tempo sumida, depois ela volta. E a questão de 3 meses atrás ela apareceu lá na loja de cetim, tio, não tem ninguém aí querendo mexer na sua loja não, né? Eu falei, sei. Porque passou até no DFTV, um vizinho meu lá, uma loja de celulares, e entraram e levaram tudo caro, quebraram tudo. E aí ela apareceu lá. Eu falei, eu não sei, mano. Ela falou, não, porque, tio, é o seguinte, aqui nessa loja, nessa quebrada aqui que eu mando, ninguém mexe. Porque se mexer, tá enrolado comigo. E eu já disse, olha, se passar, se pelo menos olhar para aquela loja com segunda intenção, tá enrolado comigo. Eu falei, meu Deus. Aí eu disse para ela, Luana, pode ficar em paz, que Jesus já está cuidando disso aqui. Foi Ele que me deu. Jesus está cuidando de tudo. Mas eu agradeço você, o seu cuidado, o seu carinho, mas Jesus está cuidando de tudo. Porém, ela olhou para mim e disse assim, mas Jesus ainda me ama, tio. Eu falei, Ele continua te amando, nunca deixou de te amar. Da próxima vez que você vier, eu vou te dar um presente. E aí ela sumiu. E eu comprei uma Bíblia para dar para ela. E a Bíblia está lá. Eu me encontrei com ela um tempo atrás, uns 20 dias, num local longe de onde longe da loja. Encontramos. E ela falou assim, tio, e o meu presente? Eu falei, cara, eu não esqueci. Falei, o seu presente já está lá na loja. Ela, tá lá. Eu, tá. Você comprou? Eu falei, comprei. Você lembrou? Eu falei, eu não me esqueci. Ela disse assim, qualquer hora dessa eu vou passar lá, Tati. Eu falei, passa. Tem lá uma Bíblia esperando ela. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Tá aqui, gente. É bom. É muito bom. Pode ter certeza. Se olhar para o seu irmão e fizer assim, ó, você vai sentir um perfume delicioso. Pastor, não senti não. Garanto que ele também não está fedendo. Porém, orando assim, né, irmão Maria? Vem Jesus, em nome do Senhor, não deixa ela vir para cá. Né? Deixa eu dizer um negócio, a Luana estava na mesma condição de coxo. Porém, quando eu tive essa revelação, um negócio abriu aqui dentro, cara, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Lucas capítulo 18, leia comigo aí na sua Bíblia. Verso 35 em diante. Lucas 18, 35 em diante, diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Quem está chegando em Jericó? Diga comigo, Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim, se Jesus está entrando em Jericó, os discípulos estão com ele. Olha para o seu irmão e diz assim, se Jesus está entrando em Jericó e os discípulos estão com ele, Pedro e João também estão lá. Até aqui, amém? Amém ou não amém? Só quem compreende até agora, diga amém. Só quem compreende, entende, e Deus está falando com você, diga amém. Ótimo, vamos continuar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, verso 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, então vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quando eu me encontrei em Atos capítulo 3 com Pedro, reparando, restaurando e edificando, presta atenção aqui, Pedro restaurando, reparando, restaurando e edificando, eu fiquei pensando, Deus, mas como que é isso? Aí eu compreendi que Pedro tinha aprendido com Jesus. Nesse texto do cego Bartimeu, isso fica muito claro. Primeiro,
Os discípulos andavam com Jesus e viam Jesus fazer. Olha para o seu irmão e diz assim: aprender. Muitas das vezes fala de dar atenção a algo que a maioria das pessoas não daria. Jesus chegou e Bartimeu estava à beira do caminho, era um cego pedindo esmolas. Jesus passa por Bartimeu e há uma multidão, onde Jesus ia havia alvoroço, uma grande multidão andando com ele. Imagina milhares de pessoas falando ao mesmo tempo e Jesus tentando falar, e os discípulos também, e Bartimeu ouviu aquilo. Bartimeu não viu, mas ele ouviu. Olha para o seu irmão e diz assim: Bartimeu era cego, mas não era surdo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: aí fora você vai encontrar muitos templos com grande potencial para serem a habitação perfeita de Deus. Uns vão parecer de um determinado mal, outros de outro, o que não quer dizer que ele está de todo perdido. Você vai se encontrar com homens e mulheres com grande potencial, mas que só precisam, irmão, de uma palavra de Deus para a vida deles. Outros vão precisar de um pouco mais de atenção. Outros vão precisar da sua visita um dia na casa deles. Outros vão precisar que você visite o mês inteiro. Outros vão precisar que você ande com eles o ano inteiro. E outros vão precisar que você os pastoreie por toda a vida. Quem entende isso, diga amém. Amém. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Então ele ouviu que Jesus estava passando. E aí ele falou: o que está acontecendo? Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando aqui. Mas Jesus já tinha passado. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus já tinha passado. Mas se você for um reconstrutor, nem tudo está perdido. Porque se você for um reconstrutor, isso implica dizer que você aprendeu com o construtor. Vai dar certo. Irmãos, Jesus passou, todo mundo passou, e alguém disse: para de ficar gritando, você está importunando Jesus. Aí nessa hora, olha o que a Bíblia fala. Verso 40. Acompanha comigo aí, verso 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, Jesus perguntou: irmãos, qual é o aspecto da reconstrução que está acontecendo aqui agora? Jesus está fazendo o quê? Reparando. Quantos e quantos não passaram pelaquele cego? Foram incapazes de colocar os olhos nele, dar atenção, se importar com ele, com a vida dele, com a cegueira dele. Jesus parou. Você se manda chamar ele. Olha para o seu irmão e diz assim: nessa hora, Jesus está pondo em prática o aspecto da reparação. É quando você repara que ninguém mais repararia. Eu fico vendo a Luaninha e como ela tem muitas lá, muitos. E eles andam lá, gente, e todo mundo é como se fosse uma cadeira dessa. Jesus parou. Manda chamar ele. Agora tem uma coisa que acontece aqui que é fantástica, presta atenção nisso. Porque se você quiser ser um reparador, você vai ter que prestar atenção nisso. Irmãos, eu estou falando de Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O Deus, o Emmanuel, Deus conosco, sim ou não? Aquele que sabe de todas as coisas, sim ou não? Aquele que é o construtor dos construtores, sim ou não? Responde para mim: Jesus não sabia que ele era cego? Ou então tá, Jesus então sabia que ele era cego, mas não sabia o que ele queria, é isso? Olha para o seu irmão assim: Jesus sabia. Olha para o seu irmão assim: Jesus sabia. Porém a Bíblia diz no verso 41 que quando Bartimeu chega, Jesus olha para ele e diz assim: o que é que queres que eu te faça? Foi quando Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. Se eu tivesse lá, eu tinha dito: Jesus, o que você está vendo? O Senhor é sempre tão demais. E agora você está perguntando para um cego o que ele quer. Pô, Jesus, essa nem eu, que sou o menor dos menores, eu não erro essa. É lógico que ele quer ver. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus estava querendo nos ensinar. Estava querendo ensinar a geração de reconstrutores algo muito precioso. Sabe? Quando Jesus chegou e disse assim: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Jesus não estava louco e nem assim, fazendo uma brincadeira. Não. Jesus, ele sabia
sabia que Bartimeu era cego, Jesus sabia que Bartimeu queria ser curado, Jesus sabia que podia curá-lo, e Jesus sabia que Bartimeu sabia que Jesus poderia curá-lo. Sabe, quando Jesus disse assim, o que é que você quer que eu te faça? Sabe o que é que você está fazendo? Construindo relacionamentos para a vida, edificando. Isso fala o seguinte, olha, eu não quero só consertar o seu braço que está quebrado, não, eu quero conhecer você e quero que você me conheça. Olha para o seu irmão e para ele assim, se você se levantar como um reconstrutor, o Espírito de Deus vai mostrar a você que não basta olhar, sentir pena, sentir dó. Você precisa se envolver, você precisa se relacionar. Olha para o seu irmão assim para ele, quando você andar sobre a terra, os grandes templos que estão arruinados aí fora estão esperando que você os leve até um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Jesus estava dizendo, olha Bartimeu, eu não quero só te consertar, porque eu quero conhecer você e quero que você me conheça. Quem entende isso, diga amém. Amém. Isso fala de edificar, construir relacionamentos para a vida eterna. Percebe que com Jesus inverteu, a restauração vem agora, olha só. Jesus começa a conversar com ele, travando um diálogo, buscando um relacionamento, sim ou não? Amém. Agora olha o que acontece no verso número 42. Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Agora o que está sendo? Qual é o aspecto que está predominando agora? Restauração. Trazer ao lugar, ao estado original. É quando o templo está sendo levado ao estado original. É o templo pronto para ser avistado por Deus. É quando Deus olha assim, nossa, tá tímido, tá do jeito que eu queria. Eu vou para lá hoje mesmo. Olha para os irmãos assim, é chegar na sala, é colocar o trono lá e dizer assim, pode vir, rei dos reis. Tem um trono aqui para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Só quem compreende isso, diga glória a Deus. Agora olha o verso 43. E logo viu, O cego passou a ver e fez o que? Seguiu, confirmando o relacionamento para a vida eterna. E não só isso, olha o resultado da obra de Pedro e João lá na porta formando, qual que foi? Deus foi glorificado, sim ou não? Olha o resultado aqui no verso 43, quando Bartimeu passa a enxergar, passa a ver e começa a seguir Jesus. Glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores. Olha para o seu irmão e diz assim, quando você andar sobre a terra, como um reconstrutor, aonde você passar, o resultado da sua reconstrução, o resultado da obra, sempre glorificará a Deus. Sempre glorificará a Deus. Por quê, pastor? Porque eu e você somos reconstrutores. Ele é que é o construtor. Ele é que é o construtor. Ele é que é o construtor. Ele é que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é o reconstrutor. Quem entende isso, diga amém. Só quem entende isso, diga glória a Deus. E nesse ponto eu quero encerrar dizendo para você. Jesus estava ali com Bartimeu, Pedro estava olhando e dizendo, é assim. Pedro estava aprendendo. Preciso reparar. Jesus reparou em Bartimeu. Preciso me relacionar, preciso me envolver. Jesus se envolveu com Bartimeu. Preciso restaurar, trazer ao estado original. Olha, Senhor, eu estou aqui. Pedro aprendeu com Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim, e você? Você quer ser um reconstrutor? Olha para o seu irmão e diz assim, há templos com grande potencial para ser morada eterna. E eles estão esperando você. E talvez você me diga agora, pastor, mas Pedro andou com Jesus. Pedro andou com o construtor dos construtores. Para ele é mais fácil. A única coisa que ficou para mim foi a palavra, que é demais. É demais, irmãos. Numa escala de 1 a 10, a palavra é 9,5. Amém ou não amém? Amém. Aí você me diz, poxa, pastor, mas com 9,5 eu sinto que não vai dar para ser um reconstrutor. Não. Olha para o seu irmão assim, o Jesus
que ensinou a Pedro, ele não se esqueceu de você. Olha só o que disse Isaías, quando profetizou, ele disse assim: que aqueles que procederem de ti serão conhecidos como reparadores, como restauradores, como edificadores. E Isaías, olha o que a irmã dizia, Isaías falou de gerações. Eu e você fazemos parte dessa geração, com grande potencial para sermos reconstrutores. E aí você diz, mas ainda está faltando alguma coisa? Tá não, abre a Bíblia aí, vamos terminar. O mesmo profeta que escreveu sobre a geração é o que dá o segredo final. Isaías 61, vamos para lá. Vamos encerrar com o que está escrito aqui. E aí eu quero abençoar você para ir para a casa de paz, pegando fogo. Quando aparecer alguém com tempo e potencial na sua frente, você não vai aguentar. Você vai chegar e vai dando conselho, irmão. Você vai lembrar dessa palavra e vai dizer, e agora? Pode até faltar coragem, mas que vai dar conselho, vai. Quer ver? 61. Acompanha comigo o verso de número 1. Diz assim, ó. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Diga comigo, abre a tua boca e diga comigo, o Espírito do Senhor, do Senhor Jeová, está sobre mim. Amém. Agora acompanha comigo lendo aí na sua Bíblia. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Para o que, igreja? Para o que, igreja? Para que ele seja glorificado. Então, o resultado do trabalho de Pedro e João e de Jesus, que é reconstrução, que é reparação, que é restauração, que é edificação, o resultado é o mesmo que está escrito aqui. Então deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não me esqueceu e nem te esqueceu. Ele nos enviou. Se você quer ser um reconstrutor, não tem mestre de obra melhor. Ele enviou o Espírito Santo, o maior e melhor engenheiro que há. Ele vai me conduzir e vai te conduzir a restaurar templos em ruínas, para que sejam edificações eternas, moradas do Altíssimo, moradas eternas daquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Olha, Senhor, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você tem um engenheiro lá. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem o maior mestre de obras. Pastor, mas eu ainda não estou muito convencido disso. Então leia comigo o verso de número 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Olha para o teu irmão e fala assim: isso é uma revelação de Deus para a nossa vida. Querido, só quem entende isso, diga amém. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Queridos, um dia você foi esse templo em ruínas. Querida, um dia você foi esse templo em ruínas. O Senhor desejava habitar, mas não podia porque estava em pedaços. Porém, olha o Senhor e diz assim: porém, Deus levantou um reconstrutor para reparar, para restaurar e para edificar. E hoje você está aqui. E quando Deus olha do céu, Ele suspira, porque Ele diz: lá está a minha habitação perfeita. O único lugar onde eu desejo estar, quando eu olho para a terra. Deus está falando de você. Deus está falando de você, meu querido. Deus está falando de você mesmo. Então eu não vou convidar você aqui para vir na frente. Eu vou convidar você para pegar na mão do seu irmão e eu quero orar com você. Irmãos, é possível que ainda a gente adore um pouco, Paulo? Perfeito, amigo, perfeito. Segura na mão do seu irmão.
Você vai cantar comigo. Não precisa montar não, filhão. Tranquilo, igual. Segura na mão do seu irmão aí. As meninas fizeram algo lindo ali. Eu vou fazer com você também. Fecha grupos aí. Fecha grupos. Fecha grupos de pessoas. De 3, de 4, de 5. Fecha em grupos. Nós vamos orar para você ir para casa. Mas eu quero que você saia daqui com essa palavra queimando o seu inteiro. Mas vai queimar, você vai dizer assim, está ardendo dentro de mim. Aleluia, Jesus. Você vai orar comigo, mas antes você vai adorar um pouquinho. Você vai cantar comigo assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Querido, abra a boca e diga, porque tudo que há dentro de mim necessita ser. Aleluia. Porque tudo que há, diga, ele te ouve. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar mais uma vez. Levante a tua voz. Renova-me. Cante, querido, cante. Senhor, oh Deus Todo-Poderoso. Continua cantando, levante a tua voz. Já não quero ser igual. Eu fico vendo Pedro aprendendo com Jesus. Jesus, põe em mim teu coração. Gente, tá lindo, não deixa morrer não. Levante a voz e diga assim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, nós estamos aqui essa noite, nós recebemos algo do trono de Deus. Senhor, os nossos corações estão abertos. Eu sei que o Senhor foi lá no interior. Eu sei que o Senhor foi lá onde os homens não podem ir. Então nessa hora, Deus, levanta-nos como reconstrutores dessa nação. Senhor, aonde a gente for, que a gente possa reparar aquilo que os outros não reparam, que os homens naturalmente não reparam. Que a gente esteja disposto a serem restauradores de templos para a morada do Altíssimo. Que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo para sermos edificadores, construtores de relacionamentos para a vida eterna. Que homens e mulheres, Senhor, venham a glorificar e exaltar o teu nome quando nos levantarmos como profetas, assim como Elias, como Eliseu e como Isaías, reconstrutores de uma nação que está em pedaços, reconstrutores de templos com grande potencial, homens e mulheres onde o Senhor deseja habitar, mas que estão destruídos, arruinados, estão em ruínas, em pedaços, por causa do pecado, por causa das consequências do pecado, por causa daquilo que o mal vem e faz sobre os homens, por causa da maldade do coração dos homens. Mas eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para restaurar os contritos de coração, e Ele tem me levantado e me capacitado e me habilitado para proclamar o Evangelho, para proclamar liberdade aos presos e cativos, Senhor, para falar do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, mas principalmente para que o teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja conhecido por meio da vida da Luana, para que o Senhor seja conhecido por meio da vida de homens e mulheres que hoje ainda são
prostitutas, que são prostitutos, que são traficantes, que são viciados, ainda são, e eu digo ainda são, porque hoje, no meio da tua congregação, homens e mulheres de mão dadas, eu profetizo que nós nos levantaremos, Deus, para que eles deixem de ser essas coisas, deixem de ser homens e mulheres destruídos, para se tornarem a habitação perfeita do nosso Deus, a habitação perfeita daquele que vive e reina para sempre. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque antes mesmo de Isaías falar disso, ele se levantou e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor olhou para ele e viu nele alguém com potencial para ser um reconstrutor, ao ponto dele escrever para a nossa geração essa noite. Nós também estamos aqui desejosos disso, Deus. Contempla agora o teu povo, homens e mulheres aqui essa noite, em nome de Jesus.